noite, queridos seguidores. Mais uma vez gravando um vídeo para o meu canal do YouTube. O tema escolhido é Neurocientistas mostram a luta do cérebro contra o estresse do isolamento. Pesquisadores argentinos Facundo Nunes e Fernando Torrente alertam que a solidão vem afetando principalmente os mais jovens e não os idosos, e elegem a resiliência como palavra-chave dessa crise. O artigo é de Janaína Figueiredo, de 21 de abril passado. Rio, a pandemia de coronavírus do Covid-19 representa um gigante desafio não apenas para os médicos na linha de frente, mas também para profissionais que estão analisando o impacto da crise no cérebro humano e consequência no comportamento das sociedades. Há semanas, neurocientistas renomados como esses dois argentinos, Facundo Nunes, fundador do Instituto de Neurociência da Universidade Favaloro de Buenos Aires, e presidente honorário da Fundação INECO para pesquisas em neurociências, trabalham em ritmo frenético para encontrar respostas. Ele acredita que o mundo subestimou o risco de uma pandemia e hoje enfrenta mudanças forçadas que talvez, sem que percebamos, deixaram marcas em nossas vidas. Todas as pandemias ao longo da história, frisou ele, em entrevista ao Globo, levaram a grandes alterações sociais. Uma das palavras de ordem do momento é a resiliência. Isto é a colocação de Manes. Sem dúvidas, a pandemia causará dor e sofrimento, mas temos de confiar em que isso vai terminar um dia, como terminou outras vezes, como o ser humano derrotando o vírus. Tenho certeza que a investigação científica e a saúde, a ciência, a pesquisa vencerão, assegura o neurocientista Manes. Seus livros, entre eles, Usar o Cérebro, Conhecer Nossa Mente para Viver Melhor, fazem sucesso em toda a América Latina e suas palestras viralizam nas redes sociais. Manes tenta aproximar a neurociência da população com uma linguagem simples e esclarecedora. Como eu faço da psicanálise, que é meio olhada de nariz torto, trago para coisas do nosso cotidiano e simples de entender para todos. O leigo também entende. O que entende de psicanálise, de psicologia, de psiquiatria, muito mais. E ele escreve dessa maneira muito simples e esclarecedora. Hoje, o objetivo dele é instalar a ideia de que a Covid-19 deve ser uma oportunidade para que as pessoas se conheçam melhor. No longo prazo, esta crise pode nos ajudar a descobrir nossa melhor versão de nós mesmos, frisa ele. Flexibilidade cognitiva. Ele trabalha com outros grandes nomes da neurociência na Argentina, entre eles Fernando Torrente, diretor do instituto fundado por Manes, e reitor da Faculdade de Ciência da Conduta da Universidade Favaloro.
Ambos são uma referência em matéria de estudos do cérebro no país, Argentina, e no continente, mundo. Hoje, Manes e Torrente são otimistas, embora reconheçam que a pandemia terá um custo humano ainda desconhecido. O cérebro, lembraram, tem diversas ferramentas para lidar com esse tipo de situação de estresse extremo. E uma delas é justamente a resiliência. São fatores e mecanismos que nos permitem superar e nos adaptarmos a situações adversas. Explica ele. Temos sistemas cerebrais de regulação das emoções, entre eles a habituação. A gente se habitua com a situação. No começo, ficar no isolamento em casa, principalmente para quem é sozinho como eu, era desesperador. Porém, 2 meses se passaram e estamos aqui firme e forte, e eu trabalhando, publicando quase 200 vídeos para esclarecer as pessoas sobre o que está acontecendo na política, na economia, na pandemia de coronavírus e na psicanálise relacionada com o dia a dia, com o cotidiano. Siddhartha Ribeiro, um outro neurocientista, só que esse brasileiro, recomenda para dormir bem, tem que lavar muita louça para ir dormir cansado. Essa habituação, esclarece, é uma propriedade geral de nossas células nervosas, que consiste na acomodação ao entorno para evitar respostas ociosas. Existem diversos exemplos, como entrar numa piscina muito fria. Aos poucos, irmos nos acostumando a essa temperatura. Colocamos o dedinho, o pé, a canela, daqui a pouco a perna inteira e daqui a pouco mergulhamos. A extinção é outro mecanismo. Ela acontece quando nos expomos a um estímulo temido e comprovamos uma e outra vez que as consequências negativas esperadas não acontecem e assim o estresse diminui, comenta o diretor do instituto. Por exemplo, temos que sair por situações de extrema necessidade. Usamos máscara, óculos de proteção, luvas. Porém, a princípio, isso gerava mais temor para nós. Hoje já está virando já uma rotina. Porém, necessário se faz usar os equipamentos de proteção, então, não porque é lei, mas porque nos protege. E se nos amamos, precisamos nos proteger. E, quando chegamos em casa, fazer a higienização necessária. Nas últimas semanas, após um primeiro momento de estupor, ambos acreditavam que as pessoas fossem se acostumando e se acomodando. O hábito de lavar as mãos foi incorporando e certas condutas se tornaram normais num novo entorno. O cérebro, diz Manes, também tem uma estratégia importantíssima, que é a reavaliação. Oscilamos entre pensamentos catastróficos do tipo morremos todos, a outros quase irresponsáveis como nada vai acontecer. É uma gripezinha. É besteira usar máscara. No processo, nosso raciocínio se encarrega de reavaliar essas ideias iniciais e chegar a posições mais equilibradas como estamos diante de uma ameaça séria e devemos nos cuidar
para permanecer seguros e permanecer vivos. Temos visto muitas dessas acomodações e mudanças no pensamento, inclusive em líderes que estão no comando de nossas sociedades, analisa Manes. Vimos como reações irracionais ou exageradas se tornaram visões mais ajustadas e decisões mais realistas. A aceitação das circunstâncias e a flexibilidade cognitiva são outras das características que nos tornam mais resilientes. Situação extrema. O isolamento social, regra básica do Manual de Combate a Pandemias, foi muito estudado pela neurociência e está provado, confirmam os especialistas, que pode causar dano psicológico significativo e duradouro. Como nas situações pós-guerra, pós-gripe espanhola, quando Freud escreveu o mal-estar da civilização. Patologias como ansiedade, depressão, insônia, estresse e ira, oscilação de humor são frequentes, mas esta é uma situação inédita, argumentam ambos, e requer um esforço enorme para estudar o que está acontecendo ao mesmo tempo em que o estamos atravessando por esse momento do isolamento, da pandemia. Tudo é novo, não tem medicamento, não tem vacina, não tem um tratamento específico determinado, enfim, cada dia um novo dia, uma nova descoberta. E a nossa vivência no isolamento deve ser vivida um momento de cada vez, um dia de cada vez. E assim o tempo vai passando e a gente nem vai percebendo. Resultados preliminares obtidos pela nossa equipe de investigação, diz ele, revelam que mais de 1/3 de uma amostra de mais de 10 mil pessoas em nosso país apresentaram estados depressivos, ansiosos relevantes nos primeiros dias de isolamento. O fator mais importante foi a solidão, revela Torrente. História. 4 lições de outras pandemias para não repetirmos erros do passado. Ao contrário do que se poderia pensar, a solidão afetou principalmente os mais jovens e não os mais idosos. Também está claro que os setores de menores recursos são mais impactados, assim como pessoas com doenças de saúde mental prévia, amplia o diretor da fundação. Em situações extremas como as que estamos vivendo, explicam ambos, um mecanismo de alerta é ativado em nosso sistema cognitivo. Se este alerta se torna permanente, médicos consideram que a pessoa sofre um quadro de estresse crônico. O trabalho de Dan Gilbert, psicólogo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, é usado como base por muitos neurologistas, como Manes e Torrente. Gilbert refere-se ao cérebro humano como um grande simulador de experiências. Quando as ameaças do futuro aparecem, surge a ansiedade. E quando essa ansiedade supera os níveis normais, pode gerar falsos alarmes, que podem vir acompanhados de estados de preocupação intensos e sintomas físicos leves. O fato de as pessoas estarem recebendo permanentemente informações sobre a pandemia, como o número de mortos e infectados, pode se transformar numa desvantagem. É uma sobrecarga de informações ruins, tristes,
que nos levam para baixo. Temos que saber o momento de cortar, ter a informação necessária. Não podemos estar desinformados da pandemia, mas não precisamos de um excesso de informação. Isso nos pressiona, nos leva para baixo. Temores podem se espalhar e aumentar a circulação de notícias ruins. Surgem as famosas fake news. Ainda mais no Brasil, que estamos vivendo em paralelo a pandemia do coronavírus e uma crise política nunca vista, mais difícil ainda fica. Fake news correndo de todo lado, tanto de esquerda como de direita. Parece que cada um quer salvar a sua pele e o resto que se, desculpe o termo, foda-se, morram. Genocídio em massa. Os neurocientistas ainda não souberam determinar se os cérebros das crianças são mais bem preparados do que os dos adultos para atravessar uma pandemia. As circunstâncias, asseguram, afetam as pessoas de diferentes maneiras. E no caso das crianças, é fundamental o suporte emocional dos adultos, a rotina e um entorno de pessoas próximas. Sobre o impacto em homens e mulheres, ambos acreditam que existem muitos mitos. É verdade que estatisticamente é mais provável que as mulheres sofram episódios de ansiedade e de depressão, mas, ao mesmo tempo, os homens são mais propensos ao consumo de substâncias ou condutas violentas, como álcool, droga. Ou seja, devemos ter cautela ao generalizar. Observa eles. Portanto, queridos seguidores, mais uma informação para vocês. Resiliência se faz necessário. Fica mais leve o isolamento, mais fácil de enfrentar a pandemia e a retomada também. Portanto, vamos ser resilientes. Eis o pulo do gato. Obrigada!